Bom dia a todos os betas aqui presentes. Aqui quem fala é Felipe França, né, do Alphas Podcast. Hoje a gente vai fazer um episódio com o Luca Carneiro e a gente vai falar sobre a linguagem como construção do sujeito e também vamos citar o livro 1984. Então aí, Luca, pode se apresentar aí e falar um pouco sobre? É isso aí, meu nome é Luca, tenho 16 anos, sou formado nessa área de literatura e tal, e letras. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro de George Orwell, que viveu ali em 1900 a 1950. E ele escreveu dois grandes livros, que foram A Revolução dos Bichos e 1984, que é o livro que a gente vai mais falar nesse podcast. E a linguagem como construção do sujeito, o que você poderia falar sobre isso, assim? Então, no livro ele retrata... O livro é uma distopia, né? E tem várias coisas que acontecem no livro, tanto de fake news e tudo mais. E uma das coisas que o grande líder, que é o ditador que está no livro, ele cria a nova língua, que é uma língua que faz com que as pessoas meio que sejam influenciadas por ela a agirem de certas formas, né? Diferente do que elas agiriam se não houvesse a língua. Como a língua muda, assim, muitos comportamentos e algumas coisas nas pessoas, né? Sim, sim. E, assim, a gente... Pode falar. Um exemplo disso, por exemplo, é quando a gente retrata um conjunto de pessoas, a gente fala eles. A gente não tem, tipo, pode ter mulheres no meio e a gente fala eles. Sabe? Isso é uma forma que muitos acham, e pode ser verdade, né? Não sei. Que influencia em alguns comportamentos machistas e tudo mais. Eu também concordo com isso. E onde você acha que isso se encaixa, assim, no livro 1984 aí desse cara aí que eu não lembro o nome? Cara, então, isso é uma boa pergunta. Esse se encaixa assim no livro inteiro. Ele vai falando diversas palavras dessa língua. E também ele retrata várias vezes, ele muda o significado das palavras ou põe ou assimila com algum significado bom. Tipo, ele fala, se eu não me engano aqui, ditadura é liberdade, escravidão, não sei, é alguma coisa desse nível que eu me esqueci agora, mas ele retrata em várias partes do livro. Sim, ele pega palavras ou coisas que são normalmente relacionadas a coisas ruins, talvez da Isso aí. história ou da cultura mesmo, e transforma em outras coisas. Exatamente, É exatamente. isso, se eu entendi. Cara, assim, o livro é sensacional, eu recomendo pra todo mundo ler. É uma leitura assim meio maçante de uma certa forma, porque ela é meio parada e tudo mais, não tem tanta ação. Mas pra quem quer um livro interessante que tem uma crítica social, porque como ele viveu ali de 1900 a 1950, ele fala bastante dos grandes ditadores, sabe? Era uma época bem difícil ali. Exatamente, exatamente. E daí ele retrata como que é viver. Óbvio, ele dá exagerada pra deixar o negócio legal. Claro, tem uma parte de literatura ali pra dar uma Ele prendida na romantiza, pessoa, né? exatamente, ele Uma romantiza. romantização, isso mesmo. Isso. E Mas assim, mesmo sendo um livro meio parado, contando dia por dia, assim, bem paradão, é um livro super legal. Dá pra ler assim, acho que em uma semana, se você se puxar, você consegue ler facilmente. Em um mês, você consegue ler assim, com uma facilidade. quantas páginas tem o livro, só pra mim saber, assim? O livro, se eu não me engano, ele tem umas 250, não sei exatamente. Depois eu vou pesquisar, mas é por aí. Livro normal, assim, É um livro normal. Coisa de. Se você ler 10 páginas por dia, já dá em pra ler, um né? mês você acabou o livro. Exatamente. Então, bom, achei bem interessante aí os fatos que você retomou aí. Mas eu acho que a gente tem que falar mais, assim,
sobre esse tema da linguagem como construção do sujeito. Sim. Mas porque eu não entendi direito. Você pode, assim, explicar de novo mais, não sei, mais claro pra mim entender? Então, cara, é aquela coisa que eu te disse, é uma coisa complicada, assim, de se falar, mas, de certa forma, é a influência que a linguagem faz nas pessoas. Sim. No livro, como eu disse, eu vou até procurar aqui a frase certinha. Eles falam muito sobre liberdade, ditadura e liberdade. Eu quero ver se eu encontro aqui. Tô com o livro na mão aqui, porque eu já trouxe, né? Sabe, já pra essas perguntas, assim, que é meio complicado. Pra ter na hora e não precisar Aqui, ficar ó. procurando. Ó, por exemplo, no meio que eles vivem, eles estão constantemente em guerra. Daí eles falam que guerra é paz. Que é exatamente o contrário, né? Eles querem te influenciar, achar que estar em guerra é bom, que estar em guerra faz bem pro seu país, pro grande líder, que é o cara que comanda toda a parada. E também fala que liberdade é escravidão. Lá eles são, tipo, meio que obrigados a trabalhar assim, sabe? Porque senão você não consegue os negócios. Então eles acham que, trabalhando eles estão tendo liberdade, mas, né? Mas, né? Exato. Eles trabalham e não vivem do mesmo jeito que os que comandam vivem, né? Exatamente. Acho que é isso que tá querendo dizer, talvez. Daí também tem ignorância é força, sendo que, pô, ignorância nunca é bom e nunca pensar é muito melhor do que ter. A falta de informação, que é a ignorância, às vezes. Sim, Nem a sim, ignorância, mas a falta de informação é uma coisa que é muito ruim, porque pode beneficiar muitas pessoas e muitas pessoas podem até se passar por cima das outras devido pela desinformação de muitas, né? exatamente. Só pra saber, Felipe, desculpa incomodar, mas quanto tempo a gente já tá aqui gravando o podcast? Não sei. Acho que a gente tá mais ou menos uns 6 minutinhos. Calma aí. Por aí. Dá A mais gente uma tá faladinha, né? uns 8 minutos. Cara, então é isso. Eles também fazem bastante uma manipulação para as pessoas gostarem do Grande Irmão. Como assim? O que é Grande Irmão? O Grande Irmão é o. Eu falei grande líder, mas o Grande Irmão é o cara que comanda toda a parada. O bigodudo, pá. É o cara que. Não. Não, cara. Bem, galera, deu um problema de gravação aqui e tivemos que parar e vamos retomar aqui, então. A gente estava falando sobre o Grande Irmão, pode explicar de volta que deu todo esse problema aí? Então, o Grande Irmão, como eu tava dizendo, eu tinha chamado de Grande Líder, mas o Grande Irmão é o cara que comanda a parada toda, é o líder deles. Ele é bem... No livro, o George Orwell, que é o autor, ele retrata bem como o Stalin e tudo mais. E daí... Ele, em todas as tetelas que... Assim, pelo que eu imaginei, seria tipo uma televisão que meio que fala sobre tudo que eles querem que a gente saiba. Sempre exalta. Tipo, manipulando. Exato. Sempre exalta o Grande Irmão. Fazendo assim com que, cara, com o passar do tempo, entra na cabeça das pessoas inconscientemente que o cara é realmente bom. Sim, que o cara é um cara super bem. Isso. E escondem as outras coisas, é tipo isso. Isso retrata demais no filme, no livro. Tem várias pessoas assim que exaltam demais ele, sabe? Entendi. Isso aí. Bom, tem mais alguma coisa assim pra falar que você acha que... Cara, assim, o livro é muito completo, tem vários assuntos que a gente poderia tratar aqui, mas esse assunto que foi a linguagem como constituição do sujeito no livro de 1984, eu acho que eu falei tudo, e é isso aí. Então, é isso, galera. Obrigado, Luca, por comparecer no Alphas Podcast aqui. Eu que agradeço, mano. Eu achei uma conversa muito boa, muito produtiva, né? Aprendi várias coisas sobre essa linguagem aí e a constituição das pessoas pela própria linguagem, né? É isso aí. E galera, já vai deixando o seu like, pô, e inscrevendo aí no canal, né? Porque Isso. toda semana a gente tá postando aí um podcast novo.
E sempre com os melhores assuntos, os mais em altas de todas. Hoje a gente decidiu ter uma apelação mais política, né? Mas normalmente a gente fala sobre treino, né? Sobre academia, essas coisas. Sim, isso aí. É isso Então, aí. obrigado a todo mundo por assistir e esse foi mais uma edição do Alphas Nossa, Podcast. é É nóis. isso. Tchau.